tema que o Heber passou é missão espiritual da família e o mundo de regeneração. Olhei, não sei dizer como é que é o mundo de regeneração, como vai ser a família. Vai ser muito bom, vai ser ótimo, mas eu dizer como é que vai ser, nós vamos caminhar até lá, mas não sei dizer como é que vai ser mesmo. O tema é bom, é do capítulo 4 do Evangelho, né, de alguma forma, e do último capítulo ali da Gênesis, que fala dos superiores, da evolução da própria humanidade. E no capítulo 4 ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é bom isso, é bom, é uma coisa importante para nós, porque às vezes a gente tem esse senso de urgência, de pressa, né, que tem que evoluir, e a gente sempre ouviu que a felicidade mora no caminho, não é no final. Né? Que a gente aproveite então a existência que a gente está tendo em intensidade. Aproveita o tempo de hoje, o tempo de agora, e sejamos felizes, né, nessa caminhada que nós estamos nos propondo, de muitas reencarnações, como o próprio Jobim há pouco estávamos falando, de milhares de existências que já devemos ter tido. Então, vou convidar mais uma vez para a gente fazer a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus, que nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, aos trabalhos que se desenrolam na casa desse momento, que todos sejam amparados, fortalecidos, e que o amor reine em todos, trazendo alegria, esperança, uma vontade sublime de melhorar, de crescer, de amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus, Jesus, nos envolva mais uma vez, hoje e sempre. Nessa passagem do Evangelho, é bonito de a gente ver a conversa de Jesus com Nicodemos. Né? E Nicodemos se aproxima de Jesus e começa dizendo: sabemos que tu jamais poderias fazer as coisas que tu fazes se tu não estivesse intimamente ligado a Deus. Já reconhecia direto a presença sublime de Jesus naquele período. E ele vai para se esclarecer, ele era um sacerdote dos templos da época, e ele coloca assim: como pode nascer um homem se já está velho? Olha as perguntas, ele estava querendo esclarecer, ele queria aprender para poder ensinar. Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ele estava envolvido com as questões científicas. Como é que é possível um ser velho nascer de novo? E aquele que a mãe já morreu? Não tem chance. Como é que poderia acontecer uma coisa dessa? E ele estava intrincado com esses problemas, tentando trazer explicações e perceber como é que isso acontecia. Né? Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse sentido, a gente entende plenamente a reencarnação, a necessidade desse aprendizado que nós vamos fazendo ao longo das existências. Por mais que se discuta isso, ainda é um tema difícil de entendimento da maioria das pessoas. Tem um escritor que eu gosto bastante, que é o Fernando Veríssimo, né? Filho do Érico Veríssimo, que ele tem duas frasezinhas que dá para a gente rir, mas mostra como é, via de regra, toda a humanidade. Ele diz assim: vou morrer sem realizar o meu grande sonho. Vou morrer sem realizar o meu grande sonho, que é não morrer nunca. Esse é o primeiro sonho dele. E ele diz um outro: minha relação com a morte é esquecer que ela existe. E espero que ela faça o mesmo comigo. Ou seja, sempre tem essa relação de dúvida, de angústia com o processo. Há pouco eu estava conversando com o Paulinho lá em cima, né, e nós conversamos sobre o outro lado da moeda. Né, que a gente pergunta: o que tu tem medo? Tu tem medo de morrer? Não sei, eu tenho medo de morrer. E nós comentamos que geralmente a gente deve encontrar esse medo do lado de lá. Tenho medo é de nascer. Esse sim é o medo que eu tenho. Como é que eu vou dar conta dos meus compromissos? Será que eu vou fazer a evolução que eu tenho que fazer? Será que eu vou restaurar aqueles desequilíbrios? Será que eu vou fazer tudo que eu me comprometi em fazer? Eu acho que esse é o grande medo que a gente tem, não de morrer, de renascer aqui de novo nesse processo. E, sem dúvida nenhuma, nesse tema que foi proposto para a palestra,
a família é o grande suporte, é o grande apoio que nós vamos ter aqui e na espiritualidade. Não somos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Todos nós somos alguém, amor de alguém. Pode ter certeza. Esteja alguém encarnado, ou esse alguém já esteja no plano espiritual, ou até que nem nós tenhamos conhecido nessa existência. Mas todos nós somos amor de alguém. E é claro que essa família é o suporte para que a gente não caia nesse vazio, que a gente tenha continuidade. Às vezes podemos começar a existência meio tortuosa, com dificuldades familiares, com um irmão, com alguém, com outro, mas a caminho é a gente reaprender a amar, a perdoar e acertar o passo. Então, tenhamos a mais absoluta certeza, a família no mundo de regeneração precisa de muito amor, de muita compreensão, como já se mostra sinais presentes na nossa existência. E o grande dúvida e medo que todo mundo tem é sobre a questão de vida e morte, se existe vida após a morte, vai se dissipar completamente. Nós vamos nos focar nas coisas mais importantes, que é o exercício do bem, do conhecimento, do amor, do crescimento de todas as nossas potencialidades. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, como já nos ensinava Jesus. Muito bem. E é claro que essa questão resolve algumas questões, né? Nós primeiros podemos pensar assim, puxa, mas se eu nasço em várias famílias, como é que eu vou manter esses laços familiares? Será que eu vou amar tanto as pessoas que eu nasci aqui, se hoje eu nasci numa outra família, e aqueles que eu amei nessa existência venham a ser meus primos, ou amigos talvez mais distantes ou mais próximos? Será que o amor perdura? E a resposta dos Espíritos nesse sentido é clara. Ele diz, ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados os laços de famílias. Os Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição. Aqui e no espaço, nós temos família no plano espiritual. Tanto quanto nós respeitamos e amamos e vamos visitar e vamos compartilhar tempos e preciso ficar com eles porque eu estou com saudades, faz tempo que eu não vejo, esse laço familiar se estende e continua na espiritualidade. Existem laços de simpatia, de semelhança e de tendências, coisas que se gosta de fazer junto, em conjunto, que se aprecia, que se aproveita muito essa realidade. Esses espíritos são felizes por estarem juntos e por se procurarem. Então, é a mais absoluta certeza dessa realidade de que a família só cresce. E cada vez que nós ampliarmos os laços de relação, deixa de ser laços materiais e passam a ser laços espirituais que nos unem por toda a eternidade. E a pergunta fica, bom, mas e se uns estão encarnados e outros estão no plano espiritual? Continua? Eu sempre peço em benefício daqueles meus avós, dos parentes que eu amo, de quem eu gosto, com carinho, que eles estejam bem, e com certeza eles também devem se lembrar do tempo que está aqui e estão num estado de liberdade maior do que nós. Então, no livro do Evangelho diz, se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, a nível de preocupação. Será que eles vão dar conta do pecado? Será que eles estão muito angustiados? Será que eles vão ter serenidade de fazer as escolhas? Será que eles estão fazendo os melhores caminhos? Sabendo que nem sempre vão poder nos ajudar diretamente, porque tem que dar a nossa liberdade de agir, para nós podermos aprender com os erros e com os acertos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Então não tem muito essa ideia de dizer, agora eu me livrei daquelas malas sem alça na minha família, agora eu vou seguir para mundos superiores. Não existe isso. O coração traz para perto daquelas pessoas que nos são importantes. E nós, vendo alguma situação de um irmão em dificuldade, o nosso maior compromisso é ajudar. Se, como o Jobim falava do Dr. Bezerra de Menezes, que renunciou a progredir porque tem laços profundos com a humanidade, as nossas vidas, das encarnações que teve aqui,
que dirá aquele plano familiar bem mais próximo de nós. Cada vez mais se ligam pelos laços do espírito e do amor. Podem percorrer inúmeras existências corporais, sem mais se perturbarem pelo egoísmo e pelas paixões. O egoísmo e as paixões vão diminuindo. Nós vamos ser melhores a cada existência. Isso é uma ótima notícia para todos nós. Bom, e aí vem a outra pergunta do livro dos Estudos. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são índices de simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que falamos de algum cujo caráter, gostos e pendores nenhuma similaridade existe, é porque existem algumas diferenças. Ou seja, pode nascer espíritos um pouco antagônicos, diferentes, de gostos e maneiras, e a resposta dos espíritos, sim. Por quê? Porque Deus coloca aqueles espíritos que estão necessitando de ajuda na sua família estruturada, que pode ajudá-los pela sua tendência, pelos seus valores, pelas suas conquistas. Vai ser uma oportunidade de ajudar aquele espírito que ainda está vacilante e também vai se ajudar testando a sua paciência, a sua harmonia e botando em prática os ensinamentos de Jesus dentro da família. Então, esse mecanismo está bem correto, está bem estruturado entre uns e os outros. Mas, muitas vezes, muita gente ainda tem dúvidas se essa questão de existe vida após a morte ou não. E nesse capítulo do Evangelho, ele trata de 4 aspectos diferentes, 4 possibilidades. Todas elas estão envolvidas nesse modelo. O primeiro modelo que a gente vê de situação é, bom, a gente vem do nada, vive uma existência e a gente vai para o nada. Acabou, acabou. Muitas pessoas pensam que é assim. E acham que o ser humano não sequer nem tem uma parte espiritual. Eles olham e dizem assim, tá vendo? O computador resolve um monte de coisas. A nossa cabeça são células, mas é um computador igual. Elas se articulam, é um fisicalismo, como se diz. O pensamento, a consciência é o resultado de reações químicas que a gente não sabe de onde veio, claro que nasceu do pai e da mãe, desse corpo que já existia aqui, mas veio do nada e volta para o nada. E ponto. Né? E tem um dos filósofos existencialistas que diz até, o homem é um ser para a morte. E é um absurdo a gente ouvir isso. Porque a morte é um instante de transição para a espiritualidade. E todos os outros momentos é vida e vida em abundância, continuamente. Como que a pessoa se fixa de que o homem é um ser para a morte, num instante de transição para uma vida mais plena e mais harmoniosa ainda. Então, a gente tem que prestar atenção nas doutrinas e nos conhecimentos que a gente se agarra. A segunda possibilidade, tem pessoas que dizem assim, não existe Deus. A Terra, os planetas, isso tudo é Deus. Eu faço parte de Deus. E quando eu morrer, eu volto para a natureza e a natureza é Deus. Esse é o pensamento de todos, muitos desses. É a parte da doutrina panteísta, que o universo é Deus. Vamos questionar um pouquinho essas questões para a gente entender. Tem o terceiro modelo, que é o basicamente da doutrina da igreja, que ela diz, existe individualidade, quando a gente morre a gente continua sendo cada um aquele mesmo que é, com a fixação definitiva da sorte. Morreu, foi bom, vai para o céu, foi ruim, vai para o inferno, e acabou. E aí complica. E a gente vai dizer assim, mas e os laços de família, como é que fica? Ah, meu querido, quem mandou ele ser mal? Vai para o inferno e tu fica afastado da tua família. Complicou, né? Onde a gente vai entender uma capacidade quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, incondicionalmente. Incondicional, não depende da condição, se foi bom ou se foi mal. É o ensinamento de Jesus para todos nós. E o quarto modelo é mantermos a individualidade com uma progressão indefinida. Cresce sempre, evolui sempre, conforme a própria doutrina espírita. Vale a pena a gente conversar um pouquinho de cada um desses, sem se gastar muito tempo, porque tem notícias boas aqui para a gente conversar também. Esse materialismo puro tem coisas que não batem com o nosso raciocínio. A gente já não está mais nessa época dessa crença fanática
nós vamos prestar atenção e vamos dizer, puxa, mas isso pode até tu acreditar, mas não, para mim já não faz mais sentido. Primeiro, corpos se formam com seres e desaparecem com a morte. Nasceu do nada, volta para o nada. Sem nenhuma esperança de relação familiar. Bom, então família não tem importância nenhuma, como tem. E como nos dão suporte, e como a gente dá a vida, às vezes até pelos filhos, pelos parentes, e oferece a sua própria existência em benefício daqueles que a gente ama. Tem tudo a ver. A evolução deficitária da humanidade. Olha, se nascesse do nada, o meu pensamento, o meu entendimento da vida seria como o homem das cavernas. Jamais eu conseguiria fazer progressos em ciências, em filosofia, em pintura, no amor, em perdão e bondade. Porque todo mundo nasce igual, vive aquele período e morre. E o outro, o que nascer depois? Nasce igual, que nem o homem das cavernas. Não, mas agora a gente deixou escrito. Tá bem, mas eu nasci das cavernas, dá um escrito para o homem das cavernas, ele olha e vai dizer assim, vou fazer fogo, isso aqui, não sei o que faço com esse negócio. Quer dizer, a capacidade e a inteligência do ser humano não evoluiria. Seria impossível transmitir de uma geração para outra se eu não evoluo junto com o próprio crescimento dos espíritos. Predominância do egoísmo, da força e da desonestidade. É óbvio, o mundo se embruteceria ao ponto de se autodestruir continuamente. Embora a gente ainda veja muita brutalidade, nós sabemos que tem muita compaixão, muito amor, muita prece e muito desejo de evoluir. Cada vez mais o amor, o entendimento e a solidariedade estão presentes em todos os lugares. Nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, quando deu essa enchente, diretamente vieram caminhões e caminhões tentando entrar e furar as dificuldades das pontes que tinham sido rompidas, fazer chegar água, comida, agasalho, de tudo quanto é canto. E a gente ouve a mesma coisa acontecendo na Espanha e na Itália, ou seja, é claro que vão acontecer movimentos para testar esse amor, essa percepção da dor do próximo e a gente aprender a ajudar uns nos outros. Muito bem. Mas sabemos, de certa forma, que essa fé, esse amor vai crescendo cada vez mais. Né? A sociedade vai evoluindo, as famílias vão evoluindo, isso vai em crescente. Então, não faz o menor sentido essa relação, essa relação de nasceu e morreu. Senão, poderia nascer de novo um dinossauro, começar de novo a vida a florescer, porque não tem controle disso, não tem evolução, não tem quem controlou isso. Tudo nasceu daquele jeito e ao acaso vai tendo a vida como do jeito que quer. E não é assim. Evolui-se o ser humano, vai crescendo crescentemente cada uma das etapas. Muito bem. O segundo conteúdo é a absorção do todo universal pela doutrina panteísta, ou seja, vim da Terra, volto para a Terra, Deus é Terra, sou parte de Deus, Deus está em mim, eu estou em Deus, e isso é o todo. Já olha a Terra e o planeta com mais carinho, porque a maioria das pessoas olha, eu sou eu, quando eu morrer, fica a poluição aqui, fica o desequilíbrio, o problema das novas gerações, quem teve, quem não teve, o problema é deles. Assim tem uma ligação, pelo menos, com o planeta. Né? Mas, de certa forma, ele diz assim, o panteísmo é a crença é a crença de que tudo e todos compõem um Deus. Não acreditam num Criador. Só que a primeira pergunta que a gente vê é assim, tá bom, tudo foi o Deus. Mas quem é que criou isso? Não, sempre existiu. Sempre existiu. Os planetas, as constelações, chegou, já estava aqui. E assim sempre foi, sempre será assim, já tem uma inteligência. Mas quem é a inteligência que moldou isso? Não é a inteligência, é o acaso. As coisas se formam, misturam, e as galáxias crescem, a força de gravidade, as leis, e toda a sabedoria do universo é o acaso. Não é assim. A gente sabe que como é difícil evoluir, quanto a gente tem que se dedicar. Ao acaso as coisas se dão bem, para mim, quando eu faço errado, dá errado, pessoal, não dá certo não. Quando eu descuido, dá bobagem. Né? Que dirá o universo inteiro se não existe alguém nesse controle maior da realidade? Bom. Próxima pergunta. Se retorna ao todo, a individualidade se anula. Ou seja, era inteligente, faz um grande esforço, termina voltando a ser humano.
volta para a Terra, as minhocas vêm, tomam conta, os vermes, se dissocia tudo e foi embora. Todo o esforço de evolução se perdeu. A humanidade também não iria conseguir evoluir nunca. Chega no limite que ela não consegue crescer mais do que ela já foi. E mais um ponto que a gente vê, confunde-se Criador com a criatura. E é fácil de a gente entender isso. A gente olha para o Sol e diz assim, o Sol está na Terra, mas a Terra não está no Sol. Deus está em nós? Está, mas eu não estou em Deus. Ponto. Um é o Criador e outro é a criatura. O Sol ilumina a Terra, mas a Terra não ilumina o Sol. Ponto. Tão simples quanto isso. Quando a gente olha para a doutrina mais da religião tradicional, nós vamos ver que existem esses limites que complicam um pouco a vida, né? Já existe na doutrina da religião comum, já existe a individualidade e já existe a possibilidade dos espíritos após a morte se reencontrarem, desde que sigam para os mesmos locais. Vai no mesmo local, tudo bem. E meus parentes lá de 1700 que eu nem conheci, nem vai conhecer. Era teu parente, teu tataravô, mas não vai conhecer, não viveu com ele, acabou. Só vai conhecer esse pessoal que está aqui. Mas quantos anos nós já temos de civilização? 400 mil anos. E quantos que eu vou conhecer? Essa turminha aqui da Casa do Evangelho que a gente vai conhecer. Depois esquece, não vai conhecer nada. Mas então começa esse negócio de amar infinitamente. Ama esses que tu conhece. Os que tu não conhece, deixa pra lá. É estranho, né? Como é que eu vou ter tempo? Como é que eu vou ter experiência? Como é que eu vou crescendo essas questões? A sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma existência. Uma existência. Um tiro só. Uma chance só. Deu certo? Que sorte. Deu errado? Passa para o outro lado. E aí termina essa brincadeira. É claro que a gente sempre pensa que a gente vai ficar naquele purgatório. Por quanto tempo a gente não sabe, né? E a gente diz, e depois eu vou conseguir ir para o céu. Mas é uma coisa muito carente nessas questões, porque não explica as próprias diferenças e injustiças que existem aqui. Por que se nasce em situações diferentes? Por que um tem mais facilidades? Por que um nasce com doenças? E a parte da reencarnação consegue harmonizar tudo isso, nos dá esperança e ter a certeza de que o que nós estamos fazendo aqui não é tu pagou na terra para ser feliz no céu. Não, eu já estou no caminho da evolução. O bem que eu faço, eu já estou me beneficiando porque eu enxergo melhor, eu entendo melhor, eu já tenho uma doutrina consoladora, eu já tenho entusiasmo de seguir à frente, porque não é uma poupança que eu vou usar depois de morrer. A vida acontece agora e faz todo sentido eu amar agora, cuidar do próximo e cuidar de nós mesmos. E quanto mais rápido a humanidade fizer isso, mais feliz ela será já e depois. Bom, e com toda certeza as injustiças se esclarecem. Olha, eu tenho que aprender a viver na abundância, na escassez. Eu tenho que aprender a viver com saúde e sem saúde, porque tudo é aprendizado, tudo é crescimento, tudo é entusiasmo para uma vida mais plena, mais completa, independente de onde eu venha estar. E é claro que a doutrina espírita nos traz mais conhecimento, mais aprendizado dessas questões. Com a reencarnação, essa pergunta do Nicodemos, como é que um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe? Não faz sentido. Vai renascer de novo, vai morrer, vai se preparar, vai retornar e vai encontrar seus laços na espiritualidade de novo. Isso é lindo, é bonito e necessário para a nossa própria alma. Não? Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Unem encarnados e desencarnados, de todas as espécies. Os que estão mais evoluídos, menos evoluídos, porque uns têm compromissos com outros de fazerem evoluir. Existe uma solidariedade, os que estão mais à frente querem ajudar aqueles que estão mais atrasados, porque querem ver todos bem nesse processo. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecidos, vivido juntos, amado e podem se reunir mais tarde ou no presente e apertarem entre si os laços de amor, de simpatia em todos os tempos. E nós vamos ver nas obras do André Luiz, da psicografia do Chico Xavier, em 4 obras bem claras as explicações. Primeiro,
no livro Ação e Reação. Olha como é claro, não dá margem a dúvidas. Um pouquinho de leitura e de boa vontade a gente percebe fácil. Ele diz assim: ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. Ou seja, a maioria, e ele diz, ninguém se reúne no casamento sem vínculo do passado. Não é ao acaso. Não é nasceu agora e vai se fazer. Não, tem vínculos. Até aquelas pessoas mais difíceis que nascem na nossa família têm vínculos sim conosco. Tem responsabilidade. Diz, mas o filho é terrível. Pois, pode ser que na outra tu tenha descuidado dele. Hoje tu vai cuidar, presta atenção para não dar errado de novo. Tem vínculos, sim, tem laços. Ninguém se reúne no casamento, nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. Leia. Outras obras do André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele coloca: interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência da morte, o homem e a mulher consagrados à sublimação íntima, aqueles que têm o amor, que têm a esperança, que trabalham com dedicação ao desenvolvimento da sua própria família, ao carinho, ele diz, se associam quase sempre ao companheiro ou à companheira levados à viuvez em construtivas simbioses de ação. Voltam a se reunir em construtivas simbioses de ação. Não diz que vai ser casado, de novo ou não casado, em relações próximas para continuar a obra de amor que já tinha dado início. Os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem que seja abandono ou esquecimento. Evolução em Dois Mundos, página 239, pode olhar, está lá escrito. Não dá margem a dúvida essa questão. Mais à frente, ele vai dizendo assim: quando os cônjuges realmente se amam, a união conjugal interrompida pela morte pode ser reatada no mundo espiritual. E se isso não acontece, aquele que ama sinceramente continua trabalhando no plano espiritual pelo outro que não lhe corresponde ao sentimento ainda. Sem problema. Aquele que já percebe, e a gente ouve inúmeras passagens, quem ama vai à frente. Ponto. Quem ainda está preso às questões materiais, ao egoísmo, etc., se atrasa. Quem ama vai à frente. E aquele que ama, sim, zela, cuida, se esforça para a evolução daqueles que ele ama e segue o seu caminho amando. Porque a nossa felicidade é o amor que nós temos em nós. Não depende do amor dos outros por nós, que é muito bom. Mas com certeza é o amor que já habita em nós que nos faz feliz nessa realidade. Então ele diz, aprimorando a obra do amor em outros aspectos, e não o da afetividade espontânea, ou seja, não há necessidade de haver um casamento, mas os laços de afeto estão unidos. Quarta passagem que eu gostaria de dizer antes de terminar. André Luiz no nosso lado. Esse que tu falaste lá de ação e reação é aqueles do André Luiz mais lá para frente. Nunca consigo chegar lá. Então tá bom. No André Luiz, no nosso lar, vai encontrar assim. Encontramos noivados também aqui. Lacínia e Lísias. Passagem do livro. Fundaremos aqui dentro em breve a nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui uns 30 anos. Estão casando, montando essa casa no plano espiritual para voltar daqui a 30 anos. Então perceba a profundidade dos laços familiares de amor indistintamente, alternando posições e se tornando o amor mais puro e sublime que nós podemos ter uns pelos outros nessa caminhada. Mensagem desse aprendizado, então: a família cresce, os laços crescem. No futuro, o mundo de regeneração vai ser melhor? Muitas vezes melhor. Porque nós vamos estar melhores. Porque os laços de amor serão profundos. Tenderá desafios? Toda certeza. Vamos ter que amar mais, cuidar mais, em missões maiores, mais complexas, mais abrangentes, vão envolver todos nós nessa realidade nova que se apresenta nesses planetas. Mas
Duas últimas frases. A vida não sofre interrupção. O progresso que fazemos aqui ou no mundo espiritual sempre aproximam as pessoas que se amam. Provas de regeneração ou em mundos felizes, sempre os laços vão crescer. E a frase final, aquela que está lá no túmulo do Allan Kardec, é presente e é simples e vale a pena às vezes da gente ouvir. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Olha a todos, com muito amor, com muita alegria e esperança nos nossos corações. Que Deus nos